Mas vamos primeiro pro bruto. O que eu devo fazer? Pô, recebi uma proposta CLT, recebi uma proposta PJ. Como que eu sei qual que é melhor, qual que não é? Tá? É o primeiro ponto. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é que você vai buscar saber remuneração. Tá? Vamos supor, existem empresas que oferecem tanto um quanto o outro. Fala, você pode ganhar 5 mil no CLT ou 7 mil no PJ. Ela vai falar isso. Por quê? Porque o custo para a empresa que está te pagando, quando você é CLT, é muito mais alto. Tá? Então, se você recebe 5 mil no bruto ali, que é se ela te paga 5 mil antes de ter os descontos, mas ela está gastando com você 8, 9, 10 mil reais, tá? Que ela está colocando para chegar a 5 no seu salário bruto, para chegar menos ainda no teu salário líquido, que é o que vem para a tua mão. Beleza? Isso é a primeira conta que acontece. Então, o que a empresa faz? Ela te contrata como PJ, ela te paga 7 mil e acabou. Para ela, acabou. Ela não tem que pagar mais nada. Ela declarou que ela pagou 7 mil para sua empresa, né? Para o seu PJ, e aí você já está livre disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Você pode vir aqui, nesse salário hipotético que eu falei, né? 5 mil. Tá? E aí você vai fazer a conta do seguinte. Vamos supor que você receba aí, sei lá, vou colocar valores aleatórios aqui, mas dentro mais ou menos ali da realidade. 600 de vale-refeição, né, alimentação, enfim, ou os dois juntos. Vou botar aqui 120 reais de passagem, mais ou menos, né, um pouco mais, algumas cidades um pouco menos. Isso vai variar muito, obviamente. Vou botar um plano de saúde assim, mais ou menos também, de 300 reais, beleza. E aí eu vou clicar aqui em ver resultado. Aí vocês vão ver o seguinte, primeiro que não é muito simples de você entender essa calculadora aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. Tá? Olha só, o salário bruto do CLT é 5 mil reais. Aí você vai ver, pô, mas o salário líquido é 5.900? Calma, jovem padrão, calma que eu vou explicar. Descontos, que aí entra INSS, imposto de renda, blá blá blá, aquela baboseira toda de desconto que a gente tem pra cacete, 896,46. Só que, lembra que eu coloquei os benefícios, né? Então, esses benefícios somados com férias, com FGTS, com isso tudo, ele já faz um cálculo pra gente aqui, automático. Isso que é legal dessa calculadora. Então, o salário líquido, ou seja, o valor que você está recebendo por mês, o valor que você está, vamos botar assim, juntando, sei lá, não sei como explicar essa parada para vocês, mas o valor que você tá, que vai vir para você, que vai sair da empresa, que vai para você, é de 5.952. Parte dele vai em dinheiro e a outra parte vai em benefícios. Então vai não só a tua remuneração, como você falou, Érica, mas não só a remuneração, como vai também aqueles benefícios todos que eu falei, FGTS, férias, plano de saúde. Porque vamos supor, você fica 3 meses na empresa. Se a empresa te demitir depois de 3 meses, esquecendo aquele. Vamos botar 5 meses, pronto. 5 meses. Aí, se a empresa te demitir em 5 meses, ela vai ter que te pagar um proporcional de férias, mesmo que você peça demissão. Tem o proporcional de férias que tem que ser pago. Então, as férias são um benefício da CLT que você vai recolher a qualquer momento, não é só no final do ano. Quando vence um ano, você pode tirar um mês de férias, entendeu? Então tem essa situação aí. Mas beleza. Coisa que você não tem esses benefícios na PJ. Muitas vezes, o que acontece é que esses benefícios, eles entram na PJ também, entendeu? Só que eles entram como valor à parte, ou então você recebe uma carteirinha do plano de saúde, um cartão de vale alimentação, refeição e tal. Beleza, então esses benefícios também entram. Vocês veem que o desconto do PJ é bem menor, 506,40. Então, mas o salário líquido fica menor ainda assim, por causa dos benefícios. Então, o salário líquido fica 5.513,60. Tá? Então, para que o salário bruto do PJ valha a pena sobre o CLT, ou seja, você recebe uma proposta de 5 mil CLT. Para que valha a pena você pegar o PJ, no mínimo, você vai ter que receber 6.500. Tá? Essa é a conta. Você quer saber melhor se está valendo a pena ou não? Vem aqui, coloca o salário bruto, coloca todos os benefícios, e aí você vai então ver aqui direto o cálculo de quanto que você tem que receber para começar a valer a pena. Agora, tem algumas diferenças que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Uma delas é a seguinte, você tem que pensar o seguinte, você não vai ter em dinheiro as tuas férias, mas você também pode não ter as suas férias para você tirar, sabe? Tipo, tirar férias, tirar um time out ali.
entendeu? Então tem essa situação. Agora, existe empresas que pagam, mesmo como PJ, depois que você fica um ano, por exemplo, você pode tirar as suas férias. A Baires, por exemplo, a Baires Dev que eu falei para vocês na outra live, ela dá a cada 6 meses uma semana de férias, é o padrão deles. Você pode negociar, de repente vai ter gente que é diferente e tal, mas o padrão, né, o beabá ali, trabalhando remoto para gringa, ganhando em dólar, e mesmo assim você, a cada 6 meses, você tem uma semana de férias. Nossa, Pedro, uma semana é muito pouco e tal. Cara, é pouco, mas depois que você começa a ter um pouco mais de o que lá fora eles chamam de equilíbrio de vida e trabalho, tipo isso, tá? Então, depois que você começa a ter um pouco mais de equilíbrio da tua vida e do trabalho, você começa a ter um pouco mais de valor, você começa a enxergar mais valor em ter esse equilíbrio do que ter, por exemplo, um CLT, do que ter um mês de férias. Porque quando você sai um mês de férias, que você começou as férias, se você se sente assim, pô, até que enfim, cara, pô, você tá num trabalho que você tá odiando. Você tá odiando, você está onde você tá. Trabalhar é ruim, é ruim. Mas quando você trabalha num lugar que é com pessoas interessantes, que você tem. Ninguém vai te desrespeitar no final de semana, ou seja, vão respeitar o teu final de semana e tal, é mais tranquilo. Tá? Então, beleza. Então, se você quer saber, inicialmente, por baixo, é assim que você vai assim que você vai fazer a tua conta. Ó, Beto Filho perguntou assim: quais as taxas que se paga para ter um CNPJ? Isso é uma pergunta legal. Quando você vai abrir tua conta da Contabilizei, que obviamente você está abrindo porque você quer abrir um CNPJ, né? Eles vão te guiando num processo. Se eu não me engano, eles vão até ter aqui abertura de empresa. Ó. Eles têm aqui conteúdo, porque eles querem justamente fisgar essas pessoas que estão com dúvida nisso, né? Eu não sei se eles vão ter exatamente esse tipo de pergunta aqui, né, na Contabilizei, mas eu tenho certeza do seguinte: se a gente clicar aqui em Abra Sua Empresa, talvez eles falem, não sei. Mas a média porque depende, varia de cidade para cidade, tá? Mas a média fica ali nos R$ 1.400, R$ 1.500, tá? E aí que é a média, não vai mostrar, mas é a média do que você vai pagar para abrir um PJ, que é quanto, por exemplo, eu paguei. Eu paguei, se eu não me engano, foi 1.600 e pouco. Todas as taxas, tudo direitinho. O legal da Contabilizei é que eles fazem tudo para você, cara. Eles vão te dar o boleto só. Paga isso aqui, paga isso aqui, paga isso aqui. Se você tiver que ir em algum lugar ou fazer alguma coisa, eles vão falar: agora vai em tal lugar, faça tal coisa. Por exemplo, eu precisei tirar um certificado digital. Né? Aí eles falaram: ó, agora você vai na certificadora e você pode escolher o lugar, né? E eles já deixam tudo pronto, porque você já agenda pela plataforma deles. É bem legal. Eu tô fazendo uma propaganda da Contabilizei. Contabilizei. Porra, paga nós, na moral, todo respeito. Conteúdinho true. Depois que você paga, aí que tá, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês, talvez nesse artigo aqui, eu acho que eu vi alguma coisa disso. Aqui, ó, beleza. Não, você vai pagar a taxa todos os meses, eu vou te explicar. Cara, esse ponto da vida e trabalho abriu a minha mente. Porra, perfeito, cara. Não, é isso, entendeu? Isso faz muita diferença, você não tem ideia. Hoje eu sinto muita falta de um equilíbrio, tá ligado? De vida e trabalho. Eu trabalho pra cacete e não consigo fazer nada na minha vida. Entendeu? E eu ganho menos, que é pior de tudo, né? Mas eu já cheguei a ganhar mais na Bares e tal, enfim. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de equilíbrio nessa questão de vida e trabalho, eu seria muito mais feliz mesmo ganhando menos, entendeu? E eu trabalho com uma parada que eu amo, né? Que é programar. Só que, infelizmente, cara, é pesado, tá? É puxado quando você trabalha realmente horas e horas. Pô, eu comecei a trabalhar hoje, era 9h40, parei 7h20, olha só. Tipo assim, em 40 minutos eu tive que ajeitar tudo pra live. Então você vê que. E tem dias que amigo meu fica assim: pô, cara, tu não para de trabalhar, não. O Beto mesmo já tá aí, de vez em quando a gente tá trocando uma ideia, jogando um Rocket League, fazendo alguma coisa assim. Ele fala: pô, tu não para de trabalhar, não. Entendeu? E é isso, entendeu? Às vezes eu começo a trabalhar às 9 da manhã e termino de trabalhar às 11h30 da noite, meia-noite. Enfim. São os reveses de você estar numa equipe pequena, numa aplicação que está crescendo, numa startup que está crescendo. Porque se fosse uma startup também que estava falindo, tudo bem, né? Foda-se. Mas a startup está crescendo, então cada vez mais é mais cliente, é mais coisa, é mais problema. Enfim, aí tem esses poréns aí também. Mas vamos lá. E aí eu vou falar um pouco dos custos, então. A diferença do CLT para o PJ, tá? E aí vamos voltar no CLT aqui rapidinho. Ó, ele faz uma conta aqui num salário de 8 mil. Tá? E aí ele tem 8 mil, aí vai ter a provisão do 13º, vai ter provisão de férias,
tarará, que vai ser, ele vai estar fazendo uns cálculos aqui, tem vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, parará. Beleza. Isso tudo ele fazendo as contas do seguinte, ó. Ele fez as contas de um salário de 8 mil, tirou os descontos, deu os descontos, né, que é o vermelho, tá? Então FGTS, INSS, parará, beleza. E depois depois ele fez alguns benefícios, né? Enfim, que vão entrar ali já, vão entrar depois para você. Beleza. Aí ele vem na parte de salário aqui, então o seu salário de 8 vai para 5.558 de cara. Você recebe 198 de vale transporte, 660 de vale refeição, 450 de plano de saúde, férias. Quando você tirar férias, você vai receber um salário de 8.400 e pouco, tal, que vai ter um desconto ali do INSS e IPF, e 13º salário que vai entrar, que é 5.900, que é um pouco mais. Ou seja, ao longo de 12 meses, você vai perceber o seguinte: a empresa gastou com você 153 mil reais e o funcionário recebeu 96. Isso é muito importante para a gente entender o porquê que as empresas oferecem PJ. Tá? Você não recebe 100% do que a empresa está pagando. Na verdade, você está recebendo ali mais ou menos 60% do que a empresa vai gastar com você. Você custa isso para a empresa. Tá? E esse custo, ele vem atrelado não é poucos benefícios, mas assim, os benefícios não são pagos somente. Não existe só benefício pago. Por exemplo, férias. Você paga as férias? Paga, beleza. No final das contas, a empresa faz uma continha ali para fazer o seguinte, ó. Vamos supor, eu posso pagar 9 mil reais de salário para esse profissional. Vou pagar 8 mil, porque aí eu junto 1.000 ao longo de 12 meses. Vou pagar ele mais 8 mil no final do ano, de 13º ou de férias, enfim. Entendeu? E assim fica mais fácil. Então, assim, essas provisões aqui que ele faz, ó, de férias e 13º, que saem do empregador, saem da pessoa que está te pagando, essas provisões, elas acabam sendo, né, misticamente, a conta fecha. É óbvio que ele não vai pagar mais, né? Ele vai só pagar, ele vai descontar de um salário que você poderia ter a mais. Então, esse cálculo, inclusive, é interessante para a gente, tá? Porque, olha só, se a gente pega essas duas provisões aqui e enfia lá dentro do salário, o salário ele vai de 8 mil para 8.600, com mais 1.000, vamos botar assim, vai dar 9.600, só de salário de cara, só com a provisão de férias e 13º. E é importante a gente fazer isso. Por quê? Porque se você não entende como funciona o teu 13º e tuas férias, você não consegue entender o seguinte, que quando você for PJ, tudo que você tiver de benefício do CLT, você que tem que se virar, meu amigo. Então você tem que fazer a conta se vai valer a pena ou não, entendeu? A empresa não vai falar isso para você. Tá? Então, beleza. Então, mais uma vez, recapitulando. Então, esse ponto, o CLT a empresa gasta muito mais com você do que o que chega, né, como salário para você mesmo. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. Agora, se você é PJ, né, o que vai acontecer? Primeira coisa, contador, você vai ter que ter um contador, e aí é por isso que entra a Contabilizei. Ela é bem simples de usar. Já tive problemas com ela, tive 2 problemas com a Contabilizei, principalmente relacionado a imposto e tal, mas para resolver, inicialmente foi um parto, eu tive que entrar em contato, abrir chamado, fazer não sei o que lá, mas no final das contas resolveu, e aí não voltou a resolver. Não voltou a ter problema. Tá? Então tem essa situação que é importante a gente entender. Beleza? Eles falam que para abrir sua empresa é grátis, mas é mentira, é grátis com eles, né? Tipo assim, você não paga para eles para você fazer o processo. Mas você, se eu não me engano, você tem que ficar na empresa, acho que 6 meses, 1 ano, sei lá, para você fazer isso. Tá? Tem um simulador aqui, ó. Legal, já tinham perguntado sobre isso, é interessante, ó. Programador. Vamos ver se ele vai ter isso aqui. Serviço de TI, show de bola. Recebi uma oferta de emprego como PJ. Prosseguir. Qual o seu nome? Pedro. É sério que você vai pedir tudo? Meu não quero fazer mais não, desisti. Beleza. Mas a questão é o seguinte, é importante que quando você for abrir sua empresa, quando você for, quero ser PJ, beleza, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ter que achar um contador. Achou o seu contador, pode ser online, pode não ser, de repente você mora numa cidade, principalmente no interior, que você não vai ter acesso a Contabilizei. Por quê? Porque a Contabilizei ela só funciona em cidades grandes. Ela ensina, né, como abrir empresa, como você gerenciar a tua empresa. Eles têm um Instagram que é bem legal também. E aí eles ensinam, uma das coisas que eles falam é o seguinte, que o ideal seria você não colocar o endereço da tua empresa na sua casa.
eu caguei para essa informação e fiz na minha casa. Tá? Deu alguma merda até hoje? Não, não deu, tá tudo certo, tudo funcionando. Eu trabalho de casa, não faz sentido minha empresa ser em outro lugar, não é mesmo? Então, mas existem serviços online que você consegue abrir tua empresa e deixar o endereço tipo, você aluga o endereço, tá ligado? É meio uma parada meio louca assim. Mas existe isso online, tá? Eu não vou pesquisar aqui, não vou mostrar para vocês porque eu não uso, então eu não sei qual que é bom, qual que funciona, qual que não funciona, mas eu sei que existe isso, tá? Beleza. Voltando aqui, então você vai pagar o contador e aí tem a mensalidade. Quanto que eu, Pedro, pago? Eu pago na Contabilizem, você tem planos, tá? E aí o plano mais baratinho deixa eu ver aqui, ó, conta sócios, serviço de TI, se ele pedir meu e-mail de novo, fica puto. Sozinho através da plataforma, via chat e e-mail. Mais barato aqui. Ah, tá aqui, pô. R$179, R$180, mais barato. E eu pago o Experts Essential, esse aqui, 350. Por que eu pago esse? Porque todo mês tem uma parada que você vai ter que fazer, que é cadastrar o seu Prolabore. O que é o Prolabore? Prolabore é o salário do sócio. Como você é o único sócio, você é o único funcionário, você tem que por exemplo, se você faz uma emissão de nota de R$10.000, uma porcentagem disso tem que sair como salário. Se não sai como salário para funcionário, tem que sair como salário para você, que é o Prolabore, entendeu? Então o Prolabore é isso. E você tem uma regra no imposto que é o fator R. O que é o fator R? Se você não der saída na tua empresa desse valor como salário de pelo menos X%, você não se encaixa no fator R. Você, como é programador, se você não se encaixar no fator R, o que vai acontecer? Você vai deixar de gastar, você poderia estar pagando 6% de imposto e vai pagar 15%. Tá? Então tem essa situação na PJ. Quem é PJ aí fica ligado nisso. Você pode pagar 6% na média ali de imposto. Você pode se enquadrar no que é chamado de fator R. Agora, se você não fizer o Prolabore corretamente, você vai fazer cagada e você não vai conseguir o fator R. Por isso que eu pago o Essentials. Eu recomendo isso? Não, por quê? Porque tem como você fazer todo mês, mas você tem que se preocupar de entrar na plataforma, fazer o cálculo, entrar em contato com eles, na verdade. Você pode entrar em contato com eles de graça, mesmo no plano 179, e perguntar quanto eu devo cadastrar no meu Prolabore esse mês. E eles vão te fazer a conta e vão falar para você, tá? Só que não é automático, eles não fazem para você. Você que tem que entrar na plataforma e fazer. É uma forma deles também garantirem aí que eles vão pagar. Então, assim, eu pago 350 e não tenho dor de cabeça com nada. Eu não penso em nada, eu nem penso. Na verdade, eu só deixo essa porra aí aberta e fico pagando. Agora, não tem dor de cabeça. A MEI não tem. MEI não tem isso. A MEI, você entra pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abrir MEI. Ó, quando você bota isso no Google, a primeira coisa que aparece é o seguinte. Agora está aparecendo até a coisa do gov.br, beleza. Mas tinha um site que abria, ó, Sebrae, MEI Fácil. Pelo amor de Deus, não abre outro lugar não. Para você ser MEI, basta você entrar no gov.br aqui, ó, e abrir a MEI, tá? Para abrir MEI, mexer em MEI, tudo é fácil. Só tem uma coisa. O programador não pode ser MEI, teoricamente. Vou deixar aqui, ó, registrado. Polícia Federal. O programador não pode ser MEI. Beleza? Mas se você for MEI, tá? É por aqui que você vai fazer. Então, assim, MEI você não tem nada disso. A MEI, o que você vai fazer? A MEI é muito simples de explicar. Você paga uma coisa por mês, que é um boleto que você emite nessa plataforma aqui do gov.br, tá? Então você vai emitir esse boleto todo mês, tem uma mensalidade ali, né? E aí você vai fazer. Só que o MEI, ele normalmente, o programador ainda não pode se encaixar no MEI, tá? Meu MEI eu recebo e já jogo tudo para conta PF, sem problema, não tem problema nenhum. Agora, se você tem um teto de... Porra, tô falando de uma parte de assunto, né? Mas enfim, você tem um teto na Receita Federal para você pagar o imposto de renda. Se você não declara o imposto de renda, pode dar problema, se você bater no teto, tá? Então fica ligado nisso, dá uma pesquisada, de repente dá uma olhada aqui. É bom. Programador JS, ele não é programador, tá, gente? Ele é só, de repente, caminhoneiro, de repente aí. Não, ele é açougueiro, ele falou. Mas o que acontece? A MEI você tem essa situação, então. Você tem essa parte do imposto, que é único, é mais simples, só que ela tem um teto. Agora, esquecendo o teto para você não pagar o imposto de renda, você tem o teto de recebimento da MEI, ou seja, se você recebe mais de 8 mil por mês, você não pode ter uma MEI, tá?
você tem que ter uma empresa no Simples. E aí é que a gente entra nesses cálculos que eu estou falando. Desculpa até não ter falado isso, mas todos esses cálculos aqui é para empresas do Simples que, em tese, o programador ele só se encaixa nessa empresa, ele não se encaixa no MEI. Tá? Mas no MEI é muito mais simples. Se eu não me engano, a taxa do MEI está 60, 70 reais, alguma coisa assim. Aqui não, aqui a taxa é variável e vai depender de quanto você vai conseguir recolher na tua tabela, aquela tabela que eu falei que você pode ser por 6, aqui ó, é o Simples Nacional, você pode pagar 6 se você botar o Prolabore certinho, independente do teu KNAI, tá? Agora, se você não botar o Prolabore certinho, é 15, beleza? Show de bola. Vambora, então olha só, seguinte, Simples Nacional ficou explicado, né? É um imposto, você paga todo mês. Como que você paga isso? Se você não tiver um contador bom ou uma contabilidade online, você tem que emitir essa guia, ir no site. Pô, é chato pra cacete, tá? Então por isso que eu recomendo você ter ou uma contabilidade da tua cidade mesmo, local, algum amigo, sei lá, mas que faça tudo pra você. De repente você vai pagar um pouco a mais. Aí você sai do 89 e vai para o 250, mas que pelo menos você não vai ter dor de cabeça, porque eu vou falar uma coisa para vocês, ó, dor de cabeça com imposto é a pior coisa que existe, cara, isso aí é a pior coisa que existe, não tenha, entendeu? Procura ter qualquer dor de cabeça, menos com imposto, cara, porque isso aí cancela teu CPF, tu fica sem ter como sair do país, cheio de merda. Beleza, o DARF, tá, que existe, que o DARF é da Receita Federal. Então, que aí vai de 0 até 27,5% do valor do Prolabore. O DARF, rapaziada, só para vocês entenderem e fazendo uma comparação aqui. Esse é um imposto de renda, tá? Que você paga, que você recolhe todo mês. O imposto de renda, ele vai tirar de 0 a 27, por quê? Porque ele tem uma faixa que você fica isento, que se eu não me engano hoje está em 2 mil e pouco, 2 salários mínimos, sei lá, um negócio assim. E vai até 27,5%. Para você pagar 27,5%, eu acho que é a partir de 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá. Whatever, também não estou aqui para ser mãe de ninguém, vocês vão lá e pesquisam. Tá, mas o DARF é basicamente isso, vocês vão pagar de acordo com quanto vocês estão recebendo, e na empresa do Simples, no MEI não, no MEI você esquece, é outra coisa. No Simples, você vai pagar em cima do teu Prolabore, lembra o Prolabore que eu falei, que é o salário do sócio? É sobre isso que tu vai pagar, beleza? E tem o INSS, né, que é a guia de recolhimento do INSS, que é 11% sobre o Prolabore também. Beleza? Então, fechando isso daqui. Pedro, você está ganhando quanto, mais ou menos? Quanto que você vai pagar? Olha só, eu faço um balizador que é o seguinte. De quanto eu recebo na minha PJ, tá? Eu vou pagar mais ou menos 10%. Mais ou menos. Tem mês que varia. Por que varia, Pedro? Não sei, não faço a menor ideia. Então, esses foram os impostos. Beleza? Beleza. Aí ele está fazendo uma conta aqui que é o seguinte, ó, agora voltando ao cálculo que ele está fazendo, ele está fazendo um cálculo de 12.750 como a nota que ele emitiu é 12.750, o Prolabore dele é 3.000 que ele colocou, beleza? Ou seja, quanto a empresa pagou para ele foi 12.750 e quanto ele está declarando que ele está recebendo como imposto é de 3.000 reais. Show? Então ele está fazendo o cálculo aí. 89 do contador, que eu falei para você, como eu falei para vocês, pode ser que você ache. Eu prefiro pagar um pouco mais, mas beleza. 89, 765 de DAS que ele vai pagar, que é o Simples Nacional. O DARF, que é o imposto de renda dele, vai ser 95,20 e o GPS dele vai ser 330. Tá? Pausa aqui rapidinho. Estou tentando entrar nesse novo mundo, mas sou um pouco desprovido de inteligência. Está complicado. Que isso, meu amigo? Não se sinta assim. Vou te falar que tem muita gente no mercado que se sente com essa síndrome do impostor, mas tenha certeza do seguinte: se tem algum energúmeno que sabe fazer, você também consegue. Não duvide de você mesmo, eu confio em você. Vamos lá. Totalizando assim os custos de 1.279,21. Pô, show de bola. Sobrando 11.470,80. Agora eu fiquei na dúvida do seguinte, eu não li, como eu falei, eu não li esse artigo todo. Ele tirou esse valor de 12.750 da onde? Da bunda, será? Ah, não, já entendi. Foi o quanto a empresa precisou gastar com ele todos os meses, tá? Então ele tirou esse valor daqui, ó, de quanto a empresa gasta com o profissional. Então esse valor seria ele colocando ali, caso a empresa te dê o dinheiro na mão, ao invés de pagar esse dinheiro por fora, né, pagar esse dinheiro para CLT, quanto que entraria no teu bolso. Beleza.
totalizando então assim os custos de 1.279,21, sobrando 11.470,80. Show de bola. Então você percebe que, ó, sobrando, o que sobra depois de você pagar os impostos, etc., 11 mil em um lado, tá? E o que está sobrando do outro no mês ali é 5.500, 198, 660, tá, né? Esses valores todos aqui, ó, que a gente pode botar que você recebe todo mês, esses valores aí vão calcular mais ou menos, vamos botar 1.000 aqui, 6.000, são uns 7.000, tá? Uns 6.800, 7.000. O programador JS falou, mas isso que sobrou ficou na conta PJ dele, né? Se o Prolabore foi de 3K. Não necessariamente. Eu vou explicar sobre isso. Deixa eu explicar sobre isso depois, que aí eu vou falar de um outro ponto de vista, tá? Deixa eu terminar só o argumento dele aqui. Deste valor, eu faria a seguinte divisão. Ele falou o seguinte, ó, ele pegaria esses 11.470,80 aqui e faria a seguinte divisão. Férias R$700, ou seja, separa ali, vamos botar que você tem um bolo de dinheiro na mão aqui agora. Ele vai pegar aqui, ó, R$700, eu vou guardar para as férias, ou seja, quando eu quiser tirar férias, eu vou guardar, eu vou ter esse valor por mês, né? 469,36, eu vou me pagar um 13º, a gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas você vai guardar esse 13º. Esse transporte, ou seja, ele vai precisar pagar o transporte para ele ir para o trabalho, se ele não trabalhar remoto, né? 198. Alimentação 660, plano de saúde 450, INSS 713. Bom, beleza, ele separou um bolo de dinheiro, sendo que esse INSS e esse FGTS, rescisão e seguro-desemprego, são duas coisas, tem dois poréns. Primeiro, o INSS você já paga aqui no GPS. Ó. O GPS você já está pagando INSS, tá? Você já recolhe INSS. Então, assim, ele está separando isso aqui porque provavelmente ele quer se aposentar com salário mais alto, alguma coisa nesse sentido, tá? FGTS, rescisão e seguro-desemprego. E aí, beleza, né? Aquele negócio. Isso aqui é mais uma forma dele garantir que ele vai ter uma reserva de caixa, vamos botar assim. Custos opcionais, ou seja, tudo isso aqui é opcional, que é o que ele gostaria de fazer, seriam de 5.474. Para se ter um cenário ideal e saudável para uma vida PJ, digamos que desses valores você possa sobreviver sem o 13º e sem pagar o teto do INSS, o que iria deixar os custos opcionais... Ah, tá, por isso, é porque ele teve que complementar para bater o teto do INSS. O que iria deixar os custos opcionais em 4.364. O último item de 2.800 eu não abriria a mão, é uma segurança, é reserva de emergência. Todo mundo deve fazer. Agora, o valor para quem recebe 12 mil está um valor alto. De repente, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Mas está lá. Você então teria, de fato, algo entre 5.996 e 7.100 para pagar aluguel, barará. Isso é interessante. Ó. Esse valor aqui, no valor mais baixo, no valor mais conservador, 5.900, é mais do que aqueles 5.500 já, ponto, de cara, beleza. Agora, se você for menos conservador, se você for mais despojado, arrojado, né, quiser gastar mesmo com força, foda-se, o negócio é viver a vida doidado, que a gente só vive uma vez, aí é diferente. Então, porque você vai ficar com 7.100 ali na média. Isso contando que você... apesar de só viver uma vez, você está guardando 2.800 por mês. Porque se tu não guarda 2.800 por mês, você vai ficar com 9.900, tá? Na tua conta. Ou seja, o salário que o cara te paga, R$5.500, tá? Vamos voltar aqui, ó. O salário que ele pagaria, que ele te pagaria 8.000, mas que vem para tua mão 5.500, se ele te pegar esse dinheiro que ele gasta para te pagar 8.000 e der na sua mão como PJ, o que vem para você, de fato, pode ser vamos botar aqui, entre 5.900 se você for conservador, até 9.900 se você for um cara mais arrojado e vamos viver a vida adoidado. Fala, Gregório, beleza? Boa noite, meu amigo. Entendeu? Então tem essa situação. Isso é o diferencial, um dos grandes diferenciais do CLT para o PJ. Agora, é claro que quando você é PJ, tem uma situação que acontece que muita gente não entende. Vamos supor, você tem um filho, tá? Você tem plano de saúde, porque você é PJ, você tem que pagar o plano de saúde por fora. Você tem aluguel. Essas três coisas que eu falei, elas abatem no imposto de renda. Tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer a declaração do seu imposto de renda, porque vamos supor que você está ganhando mais de 8.000, vamos supor que você está ganhando aí os 12.000, como ele falou, você vai fazer a declaração de imposto de renda. No CLT, tem muita gente que tem que pagar ainda imposto de renda.
Tem que chegar na hora do imposto de renda, tem que pagar. No PJ, não. Por quê? Aí que entra a jogada ali que o programador de ES perguntou. Esses 3 mil, né, que ele declara aqui como salário, como prolabore, é o que vai para o CPF dele? Ó, uma parada interessante, então, da PJ, como eu estava falando para vocês. Esse dinheiro você consegue abater esses 4 coisas que eu tinha falado, né? Que seguro de vida, não. Seguro de vida também, mas você tem plano de saúde, você tem pensão se você tiver um filho, você tem ali algumas coisas que você vai poder abater no seu imposto de renda. Então, chega no final do ano, quer dizer, lá em abril, né, mais ou menos, quando você faz a declaração de imposto de renda, nesses 12 mil reais aí, né, nessa conjuntura que ele fez aqui, de 12 mil, tem esse imposto de renda que você tem que declarar, o que acontece é o seguinte, que você vai, quando você declara, você vai conseguir retornar esse valor, parte desse valor que você pagou do GPS, né, desse camarada aqui, você vai conseguir retornar para você. Você vai ter a restituição do imposto de renda. Entendeu? Então, o PJ, ele é bom em todos os motivos, quando é relacionado a dinheiro, aquilo que a gente falou, né? Agora, quando você já vai visualizar o PJ, não, vou olhar do ponto de vista de se eu for demitido, o que acontece, entendeu? Aí realmente a CLT vai te dar. Então, quando você tem um perfil um pouco mais conservador, de um pouco mais protecionista, vamos botar assim, que é para você se proteger, o que vai acontecer é que o PJ ele vai ser um pouco menos atrativo para você, a não ser que seja muito mais dinheiro. Tá? Mas, o que acontece, agora vamos botar a realidade aqui, o que acontece 5 mil no CLT ou 8 mil no PJ. Aí, nesse caso específico, apesar de sim, monetariamente, financeiramente, valer a pena, talvez não valha a pena para você, porque é mais fácil você ter os seus direitos garantidos e deixar o empregador se virar para lá, porque ele também está querendo te pagar menos do que ele realmente poderia. Entendeu? Então tem esse cálculo aí que você tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Lembrando que o blog do Guilherme Branco aqui, ele fez o seguinte, ele utilizou o valor, ele não pegou esses 12 mil como uma proposta que a empresa fez, ele pegou como se a empresa tivesse pegado um salário de 8 mil para um funcionário CLT, quanto que a empresa gasta? A empresa gasta 12.750 por mês. Aí beleza, aí ele pegou esse valor como referência e usou no salário PJ. Só que a gente sabe que não é isso, porque se a empresa vai gastar 12.750 para você CLT ou 12.750 para você ser PJ, por que a empresa vai te oferecer PJ? A empresa te oferece qualquer coisa e está tudo certo. Entendeu? Então, se você vai receber, vai pagar a mesma coisa, melhor ter CLT mesmo. Entendeu? Então tem essa situação aí para a gente considerar. Vamos ler isso aqui rapidinho? E aí iria ter uma reserva de 33 mil reais por ano, que poderia ser usada para pagar um carro à vista. Legal. Por que ele está falando que você iria ter 33 mil reais? Porque nesse caso aqui ele está juntando os 2.800, né? Pode falar. Qual a diferença entre PJ e CLT? É que eu sou de Angola e nunca entendi muito bem sobre isso. Então, Antônio, CLT e PJ são 2 tipos de contrato de trabalho que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o CLT, é feito pelo governo, é uma carteira de trabalho, provavelmente você deve ter alguma coisa, carteira, alguma coisa nesse sentido aí em Angola. E o PJ é uma empresa, você abre uma empresa e você presta serviço, né, para outra empresa. Então é empresa com empresa, entendeu? Fica um contrato entre empresas, não fica um contrato entre um funcionário, pessoa e uma empresa. Tá? Então, isso que quando a gente fala de PJ e CLT, é justamente isso. Então, por exemplo, se você emigra de Angola e vem morar no Brasil, você, para trabalhar, você tem essas 2 oportunidades, né? Principalmente, existem outras. Existe, por exemplo, o contrato com a pessoa física, que se chama, né? Que é como se fosse um PJ, só que faz direto no teu CPF. Enfim, aí tem infinidade, né? Mas os 2 principais que a gente vê mais difundido no mercado de trabalho é PJ e CLT.